Olhar Educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Crítica. É uma palavra que um monte de gente abomina. É uma palavra que se associa bastante à arrogância, a uma postura de autoridade, a uma postura de superioridade que desagrada as nossas sensibilidades tão frágeis e as nossos julgamentos tão sensíveis, tão inseguros hoje em dia. Mas a gente precisa falar um pouquinho da crítica. Afinal de contas, para que serve a crítica? Esse aqui é um canal que tem um aspecto crítico. Eu posso falar de vários modos, mas eu prefiro que a gente olhe para as primeiras definições de crítica. O dicionário Moraes, que é um dos primeiros da língua portuguesa, o primeiro é o dicionário Brito, o segundo é o dicionário Moraes, que é uma compilação das coisas que o Brito escreveu. Ele define assim crítica. Veja: a arte de discernir o verdadeiro do falso e o bom do mau gosto. Ver crise. Aqui é um pouco o lado das pessoas que defendem a crítica, o bom do mau gosto. Lembrar que o Moraes está escrevendo no finzinho do século XVIII, comecinho do século XIX. A edição que eu estou usando aqui é a edição que foi publicada em 1820. Acontece que ao falar de crítica, ele fala de crise. E a crise, que aqui ele grafa com Z, é um outro conceito que é importante da gente dar uma observadinha. Olha o que ele fala que é crise. Crise da medicina, a mudança para melhor, que a certos períodos fazem as doenças agudas, esforçando-se a natureza a expelir a causa dela, por suores e outras evacuações. No sentido figurado, o estado e circunstância arriscadas e perigosas em que alguém se ache. Circunstâncias perigosas. Nessas circunstâncias perigosas, a crítica procura achar e discernir o bom do mal. O texto, qualquer texto, é sempre um desafio, é sempre um perigo. A gente pode ou não mergulhar, aceitar os perigos que o texto tem, mas aí a gente corre riscos, entra em crise. E o que a gente pode fazer com essa crise? A gente pode seguir algumas recomendações. É aqui que entra a crítica, é aqui que entra o crítico. Quem é o crítico? O crítico é uma pessoa que, diante dessas situações complicadas, dessas situações perigosas, ele conhece um pouco mais do que a gente. Ele conhece tudo? Não. Ele acerta tudo? Muito menos. Mas ele tem um pouco mais de familiaridade. Há uma frase que eu adoro do poeta francês Alfred Musset: Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. Eu cheguei tarde demais a um mundo muito velho. As coisas já existiam. A gente pode ficar batendo a cabeça e inventando a roda o tempo todo, ou a gente pode descobrir a partir dos caminhos que foram trilhados por outras pessoas. Durante uma época da minha vida que eu estava fazendo alguns cursos com um professor que eu admiro muito, uma pessoa querida ficava muito brava comigo porque ela dizia: você muda a sua opinião e passa a gostar de coisas quando ele fala que são boas ou não. E eu admiti, sim, eu mudo de opinião. Por quê? Eu tinha tido um primeiro contato com essas coisas, a minha experiência reduzida fez com que eu não gostasse. Mais tarde veio esse professor, falou: vejam, existe isto, isto. Eu fui olhar de novo para as obras que ele tinha mencionado e encontrei isto. Por que não mudar de opinião? É esse o bom
uso da crítica. A gente se deixar influenciar. E se deixar influenciar não é uma coisa negativa, não é uma diminuição da sua subjetividade. Hoje que todo mundo tem opiniões sobre tudo, a gente não precisa ter opinião. Eu posso sim confiar na opinião de outras pessoas que sabem mais de um assunto do que eu. Veja a situação da medicina. A gente vai a médicos e os médicos falam coisas. Se a gente começar a contestar tudo sem ter um curso de medicina, a gente vai fazer bobagens. No mesmo sentido, a gente tem aqui a questão dos críticos de cultura. Você tem que concordar com tudo que eles dizem? Não, mas tem que reconhecer que na maior parte dos casos eles se dedicaram mais tempo do que você a certos aspectos. Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre um poema do qual eu não gosto, mas que, lido por um crítico inteligente, revela aspectos que eu não tinha notado. E por conta disso, eu acho que ele vale a pena, apesar de continuar não gostando. Comigo já aconteceu várias vezes de, num momento da vida, ler um texto, ouvir uma música ou acompanhar um filme e, anos mais tarde, olhar de novo para a mesma obra e ter uma revelação. Lembro que quando eu comecei a ouvir música clássica, eu estava comprando, meus pais compravam para mim uma coleção de discos que saía em banca de revista, e quando chegou o volume de Debussy, eu ouvi pela primeira vez e falei, que chato. Do alto dos meus 12 anos de idade, eu decretei inclusive que a coleção estava errada por ter no plano 2 volumes sobre Debussy. Fui aprender música, fui aprender um pouco de história da música, fui ouvir mais música e, evidentemente, eu reconheci que Debussy é genial, é fantástico, é brilhante. Mas esse foi um esforço que eu consegui fazer sozinho. Às vezes, a gente pode fazer o esforço guiado por um crítico. E para isso é que serve a crítica. Não é para dizer só o que é bom, o que é mal, mas principalmente ao dizer o que é bom, o que é mal, apresentar caminhos para a gente seguir. E a partir desses caminhos que o crítico apresenta para a gente pode ir construindo a nossa própria opinião sobre as coisas.